Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau recebe a todos e dá início à palestra sobre economia solidária, promovida pela Escola do Legislativo Fritz Miller. Antes de iniciarmos com a palestra, informamos a composição da mesa dos trabalhos. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Blumenau, senhor Vanderlei de Oliveira, e também convidamos o vereador Adriano Pereira. E, nesse momento, passo a palavra ao presidente desta Casa Legislativa, senhor Vanderlei, para dar continuidade aos trabalhos. Boa tarde. Primeiro, agradecer a Adriana, ao protocolo, pela organização. Saudar aqui a companhia do vereador Adriano Pereira. E saudar de uma forma muito especial e parabenizar a Escola do Legislativo Blumenauense, a Escola Fritz Miller, por ter nos proporcionado este momento, ao tempo em que quero saudar a cada um e cada uma que está aqui conosco no plenário nesta tarde, para conhecermos um pouco mais da economia solidária no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Por isso eu quero parabenizar e agradecer aqueles e aquelas que se dispuseram a estar nesta tarde dialogando um pouco mais sobre a economia solidária. E para dialogarmos um pouco mais sobre esta situação, sobre nossa história, quero pedir ao vereador Adriano Pereira que recepcione nossos convidados e nossas convidadas e os conduza conforme eu for aqui encaminhando. Como é uma atividade da Escola do Legislativo Blumenauense, eu quero pedir à professora Vera Lúcia Castellan, que é a coordenadora da Escola do Legislativo. Professora Vera, pedir à professora Vera que esteja conosco, sentando-se aqui à mesa dos trabalhos, ao lado da presidência, que é quem, juntamente com a equipe da Escola do Legislativo, encaminhou este momento. Nosso agradecimento, coordenação. Convidar e agradecer a doutora Lorena de Fátima Prim, que é professora, doutora em psicologia, e que atua junto à FURB, junto a esta política, junto à incubadora tecnológica das cooperativas populares da FURB há muitos anos. Quero convidar a professora Lorena, como vou tratar a partir de agora, que vai ser a pessoa que vai, inicialmente, depois nos localizar nesta palestra, nos localizar neste seminário. Para não ficarmos sozinhos aqui na mesa, vereador Adriano Pereira, eu quero convidar a senhora Cora Bargen, da Associação do Verbo Tecer, para estar aqui conosco. Dona Cora, por favor, que também milita junto com a incubadora, junto com as organizações, junto com os coletivos há muito tempo. Convidar mais uns cabelos brancos para estar sentado aqui na mesa, por isso quero convidar o seu Militino Espíndola. Não tão brancos, mas quase tão, né, Militino? Quero convidar o Militino para estar sentado aqui conosco também, sentado-se aqui à direita da mesa. Convidar também para estar aqui conosco a senhora Ieda Cipriani André, que é presidente da Associação Verbo Tecer e representante da Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí e o Fórum da Economia Solidária de Blumenau. Dona Ieda, por favor, também gostaríamos de contar com a senhora aqui na mesa. Como nós não queremos essas cadeiras aqui na frente muito vazias e queremos ter aqui mais alguns representantes, eu quero convidar para estar aqui, sentando-se aqui nas cadeiras dos senhores vereadores, aqui, vereador Adriano Pereira. Convidar a senhora Adriana Folles, representante da Cressol. Está conosco, Adriana? Cressol, por favor, nosso agradecimento à Cressol por estar, neste momento, participando aqui deste momento. Aqui, Adriano, nas cadeiras dos senhores vereadores, aqui nessas cadeiras aqui na frente, para ficar de frente aqui. Também convidar o Tiago Felski Silveira, da Cooperativa Habitacional do Vale do Itajaí. O Tiago também convidar para estar aqui conosco, sentando-se junto às cadeiras aqui
com os nossos convidados especiais. A velha companheira também, que há muito tempo atua junto às políticas públicas do município de Blumenau, assistente social Silvia Rossati. Também quero convidar a Silvia para estar aqui conosco, Silvia. Por favor, vamos retirar alguns lá do meio, né? Alguns e algumas que há muito tempo estão conosco. Quero convidar a Silvia também para sentar-se aqui conosco, acompanhando os trabalhos aqui, juntamente aqui dentro. Temos outros convidados que vão chegar. Eu vou fazer um sorteio aqui para estar conosco aqui dentro na mesa dos trabalhos. Eu vou convidar a vereadora mirim Sabrina Reichert, que representa os três, que estamos aqui com o vereador Felipe Butzki Dalla Corte e a vereadora Adriana Washington. Então, convidar a Sabrina para estar aqui sentada, ocupando uma das cadeiras dos vereadores mirins, uma dos vereadores adultos. Convidar também para estar sentado aqui conosco, também o senhor Adelar Ferreira Prestes, presidente da Associação dos Moradores e Amigos da Vila Nova. Adelar, por favor, faça-nos companhia aqui. Além da Associação de Moradores, também atua junto a diversas organizações que atuam junto às comunidades. E à medida que os trabalhos forem seguindo aqui, nós vamos estar mencionando e registrando a presença de outros e outras que estiverem conosco. Por enquanto eram estes que queria fazer o registro. E aquele e aquela que não foi mencionado, sinta-se coletivamente representado por estes e essas que estão aqui hoje e que fazem parte da mesa e das mesas, inicialmente das mesas de trabalhos. A dinâmica dos trabalhos, senhoras e senhores, informar que esta sessão está sendo gravada, ato público está sendo gravado. À medida que o tempo nos permitir, estaremos reprisando este momento e este ato e esta discussão aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Estaremos reprisando, informar de que quem quiser depois receber uma cópia, é só solicitar a cópia, que a cópia estará à disposição de todos e de todas, e além de estar à disposição nos meios oficiais que a Câmara de Vereadores dispõe. Informar de que nós vamos ouvir a professora Lorena, depois vamos ouvir outros aqui que a presidência dos trabalhos, por enquanto, conduzido por mim, estará encaminhando. A professora Lorena tem o seu tempo para nos localizar nestas informações e neste debate. Depois temos outras pessoas aqui que vão fazer uso da tribuna. A professora Lorena tem um tempo adequado para poder nos localizar e depois... Agora, depois nós vamos aqui combinar como é que nós vamos fazer a ordem das falas aqui, enquanto a Lorena faz a apresentação. Pode ser? Lorena, aquela tribuna lá é a tribuna do povo também. Esta casa é a casa do povo, por isso a nossa satisfação em receber todos aqui. A tribuna está contigo a partir de agora. Por favor, nos ajude, nos localize, informar de que este é um momento de conhecimento. E se tiver alguma questão de encaminhamento, depois a mesa dos trabalhos encaminhará. É um momento de conhecimento daquilo que se foi produzido ao longo da história e daquilo que a cidade precisa produzir para a nossa cidade e para a nossa região. Sejam todos bem acolhidos, e assim como a gente acolhe a professora Lorena e toda a equipe aqui também na tarde de hoje. A palavra está contigo, Lorena. Então, primeiro, eu gostaria de desejar boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, representando a FURB, né, pelo seu programa de extensão Incubadora Tecnológicas de Cooperativas Populares, numa equipe, né, que eu sou apenas a coordenadora, que temos 10 professores envolvidos de todas as áreas do saber, né, que temos aproximadamente, em média, 10 a 15 acadêmicos, né, estagiários, bolsistas, né, da universidade, de vários cursos, e temos também colegas servidores. Então, eu gostaria, sim, de agradecer aos colegas da equipe que estão aqui, agradecer também ao Vanderlei, né, em nome, né, da Escola do Legislativo, em nome aqui da Câmara de Vereadores, né, em nome dos demais também, e agradecer ao pessoal dos empreendimentos, né, e do Fórum, da Rede de Economia Solidária, que estão presentes aqui para colaborar com a fala, e os demais integrantes da comunidade que vieram aqui com a expectativa de conhecer um pouco mais, quem sabe até também colaborar depois para o debate sobre economia solidária.
Tem muita coisa para falar, a gente ficou tentando resumir, né, e tornar também mais prático, mais visível, mais, digamos assim, concreto. Eu vou tentar fazer isso, né? Não sei até que ponto eu vou conseguir, mas estou tentando aqui. Aqui, para eu correr para frente, é só dar o Enter, né? Então, primeiro eu vou... Aqui no meu foi, no de vocês não foi. Primeiro eu vou estar apresentando, né, a incubadora. A incubadora, ela é um programa de extensão universitário da FURB. A FURB, ela é regulamentada, né, por programas internos, em edital interno. Os programas de extensão, eles concorrem no edital, eles são selecionados por uma comissão, com critérios, com uma política interna de extensão. E, apesar de todos os recursos que nós captamos de alguns fomentos públicos, às vezes privados, para apoiar a nossa ação, historicamente, 80% de tudo que a incubadora gasta com o pagamento de professores, de transporte, de local, de aluguel e tal, para sua manutenção, é bancado pela FURB. Né? Porque existe uma necessidade, né? A universidade, ela tem uma necessidade de não poder dividir, né, o conhecimento em ensino, pesquisa e extensão. A universidade, ela tem que cumprir essa trilogia, né? Ensino, pesquisa e extensão. Senão, ela não pode ser considerada uma universidade. Se ela não cumprir esses 3 pré-requisitos, o MEC vai lá e vai fechar aquele curso que não está de acordo com isso. Né? Por quê? O ensino é fácil, a gente já sabe, é a sala de aula. Né? Mas a sala de aula sozinha, por ela só, ela se autodefasa, porque a realidade vai mudando, as necessidades vão mudando, as demandas vão mudando, e a universidade, ela tem o dever de estar inserida dentro desse contexto, né, local, regional, nacional, mundial, aonde ela está produzindo, porque ela é uma esfera de produção de saber. Então, ela precisa produzir esse saber compromissada e também com o objetivo de apoiar a realidade na qual ela está inserida. Então, ela não pode ser vista como um lugar de pessoas iluminadas, que estão separadas da realidade e que não tem nada a ver com as necessidades, né, da realidade, da população e tal. E, para isso, ela tem a pesquisa, para poder compreender a realidade, e tem também a extensão, que é onde ela vai tentar apoiar essa comunidade, né, apoiar a sociedade com o conhecimento que ela produz. Muitas vezes, a universidade, ela foi elitizada, ela é elitizada. O que isso quer dizer? Ela produz. Quem tem acesso a ela? Talvez poucos. Né? Que pesquisa ela produz? Né? Para quem? Para quem paga ela, a serviço do que está a pesquisa e a extensão que ela produz, né? Então, a incubadora, ela nasce, as incubadoras de cooperativas populares ou incubadoras de economia solidária, que hoje no Brasil já são quase 150, organizadas em redes, né? Elas nascem com esse objetivo de discutir o mundo do trabalho, a crise do mundo do trabalho, porque elas nascem no começo da década de 90, né? E com o objetivo de criar melhores condições de trabalho, de vida, para essas pessoas que ficaram vulneráveis, né, em relação ao seu trabalho, às condições de trabalho. E vocês sabem que o trabalho é uma questão central, né, fundamental. Sem trabalho, né, a gente quase perde a nossa identidade social. A gente diz que a gente trabalha, né, define a nossa identidade, também é a maneira como a gente sobrevive, né? Mas o trabalho, ele é muito mais do que isso. Ele é uma maneira bem complexa de como funciona a sociedade, de como o ser humano também se constrói a realidade, constrói a si próprio, né? Então, a rede de incubadoras universitárias, ela nasceu dentro de uma discussão de que a universidade, ela deveria se preocupar com o que estava acontecendo no final da década de 80 e 90, principalmente, né, que era a crise, chamada a crise do mundo do trabalho. Né, o desemprego em larga escala,
né? Quando eu cheguei na incubadora, em 1990, nós tínhamos aqui em Blumenau em torno de 10% a 15% de desemprego, né? E esse desemprego causando também, junto com outros fatores tecnológicos e políticos, causando também a precarização nas relações de trabalho, né? O trabalho não mais de carteira assinada, o trabalho faccionado, o trabalho informal. Hoje a gente tem só mais a metade dos trabalhadores que têm carteira assinada, né? Então, isso cria toda uma discussão sobre o que é esse trabalho, como é que é esse trabalho, pessoas sem trabalho, né? Pessoas nos lixões, né? Lá em Dayal, quando nós começamos a atuar com uma associação de catadores, em 2001, tinha 50 famílias dentro do lixão. Nós fomos lá e tiramos eles de dentro do lixão. Hoje, aqui na região de Blumenau, nós não temos mais lixões. Nós temos um aterro sanitário em Brusque, os nossos resíduos sólidos vão para lá, né? E nós não temos lixões, digamos assim, basicamente em Santa Catarina, né? Mas, não sei se vocês viram agora, foi reportagem, Brasília tem um lixão enorme, tem muitas cidades ainda, apesar de toda a política nacional de resíduos sólidos, que estão cheias de lixões, né? E isso é tudo muito precário. Uma outra maneira de precarização são determinados segmentos, por exemplo, mulheres, em situação de vulnerabilidade, o cooperativismo social, que é o pessoal egresso do sistema prisional, jovens em determinadas condições de vulnerabilidade, indígenas, quilombolas, comunidades quilombolas, que é as comunidades negras, né? E, principalmente, o pessoal da saúde mental, porque, na saúde mental, nós temos uma regra da parte da política de atenção psicossocial que diz que deve haver uma reinserção social do usuário via o trabalho, e o trabalho em cooperativas e solidário. Isso está lá, é lei, né? Mas existe já algumas experiências interessantes no Brasil, tem 600 empreendimentos, né, de economia solidária em saúde mental, mas ainda existe pouca conscientização, né, da importância de reinserção social, de fato, via o trabalho, né? Então, a Rede Nacional de Incubadoras, ela nasceu tentando fazer com que a universidade pudesse se envolver no apoio aos trabalhadores, né, à sociedade, no que tange a sua situação de vulnerabilidade em relação às suas relações de trabalho, certo? Não foi só a universidade que se envolveu nesse movimento nacional e até internacional de economia solidária, né? Em primeiro lugar, e antes da universidade, nós temos a atuação de algumas entidades vinculadas a movimentos sociais, entidades que a gente chama da sociedade civil. Nós temos a atuação das igrejas progressistas, da Igreja Católica, da Caritas, temos a atuação de setores da Igreja Evangélica, temos uma parte do sindicalismo, da autogestionário, que hoje é vinculado a uma grande entidade de apoio, que é a Unisol, Unisol Brasil, que é nossa parceira aqui. Nós temos projetos juntos. Temos entidades outras da sociedade civil que criam uma rede de apoio, né, ao fomento e ao desenvolvimento dessas iniciativas para tentar criar uma alternativa a essa crise do mundo do trabalho. Então, as incubadoras tecnológicas universitárias, elas são apenas mais uma parceira de todo um movimento nacional que se cria para dar conta do que fazer com aqueles 10, 15% da população desempregada ou em situação de vulnerabilidade no emprego que a gente tinha na década de 90. Hoje, a gente já tem uma outra realidade, porque, na média brasileira, hoje, nós estamos vivendo pleno emprego, que é o quê? 6% de desemprego nacional. Porque, se nós formos pegar aqui em Blumenau, região, vocês vão ver que não tem desemprego basicamente nenhum, né? Porque isso eu não estou falando de dado de pesquisa, eu estou falando de dado empírico, de vivência com os alunos, e na própria cidade, o tempo todo, a gente vê as pessoas pedindo empregados, né?
vêm empregados de fora, de outros estados, de outros países, inclusive, para trabalhar aqui. Então, tenho a impressão que, se aqui em Blumenau hoje tem desemprego, é em alguns determinados pontos, mas não é um dado geral. Acho que não fica dentro do dado geral nacional dos 6%. O movimento da economia solidária, depois, em 2003, ele foi reforçado pelo Poder Público Federal, que criou, em nível nacional, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Essa Secretaria Nacional ela fomentou várias políticas, desde políticas de apoio no mapeamento dessa economia solidária, porque tinha uma pergunta assim: quem são vocês? Quantos são? O que fazem? O que compram? O que vendem? Aonde estão? O que precisam? Quanto do PIB representam? Então, em 2007, foi feito um mapeamento e eu fui coordenadora, a nossa incubadora foi coordenadora aqui no estado de Santa Catarina desse mapeamento. Nós tínhamos, naquele momento, no Brasil, foram registrados, em nível de mapeamento, 22 mil empreendimentos, envolvendo 2 milhões de trabalhadores, considerando 8% do PIB. Hoje, nós estamos com o dobro, certo? Foi feita uma atualização do mapeamento em 2010 e 2011, nós dobramos o tamanho da economia solidária no Brasil. Nós estamos hoje com 18%, 16% do PIB, incluindo ali também empreendimentos, grupos de geração de trabalho e renda que vêm do setor da saúde mental e das políticas públicas de assistência social. Então, com o incremento desses dois setores, a economia solidária cresceu bastante nos últimos tempos. A Senais ela fomentou algumas políticas, né, além desse mapeamento, que tem tudo lá no site, vocês podem ir município por município, empreendimento por empreendimento, tem toda uma base de dados. Ela fomentou também políticas de apoio à comercialização, fomentou políticas de apoio a várias redes de economia solidária, a rede do algodão agroecológico, que começa no Mato Grosso com a produção do algodão agroecológico, envolve mais de 2 mil trabalhadores lá. Depois vem para São Paulo, faz o fio, vem para o Sul, faz a malha, e sai uma malha totalmente agroecológica e implica, hoje, 8 empreendimentos de economia solidária, que é uma cadeia de produção de malha totalmente agroecológica, desde a produção do algodão até a pintura na roupa, né? Temos a cadeia do mel, que também, eu não sei assim ela de cor, como ela se estrutura, mas é toda uma cadeia que apoia a produção do mel, da cabra, de vários setores produtivos. E a Senais também apoia, então, as incubadoras, via alguns programas de fomento, no sentido de assessoria, e programas de fundos solidários, de bancos comunitários, né? Nós temos hoje no Brasil mais de 100 bancos comunitários. O banco comunitário ele começa com uma associação, com uma quantidade muito pequenininha de dinheiro, e ele vai desenvolvendo toda aquela comunidade, né? Nós temos um exemplo bem exitoso no Brasil, que é exemplo mundial, que é o Banco de Palmas, que fica, se eu não me engano, em Fortaleza, certo? Que ele desenvolve, toda a comunidade, já passou no Jornal Nacional, já passou em várias reportagens nacionais, o exemplo de Palma, porque ele desenvolveu toda uma comunidade. Então, eu não sei se está dando para entender, para dar uma resposta ao desemprego, a economia solidária e a crise nas relações de trabalho, a economia solidária ela se transforma num movimento que vai implicar tanto a sociedade civil, vários personagens de apoio ali, junto com eles a universidade, e mais depois alguns vieses do setor público, né, a partir de 2006, então, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai, então, aglutinar, porque a maioria dos programas eles são interministeriais, né? Esse programa que apoia as incubadoras universitárias, que é o Programa Nacional de Apoio à Incubação, ele envolve vários ministérios. O programa Cataforte, que apoia os catadores, ele também é vinculado direto à República, lá, né? A Secretaria da República, e envolve vários ministérios. Então, o MDS está envolvido, o Desenvolvimento Social, o MDA, Ministério da Educação, vários ministérios atuam juntos, né, no sentido que a gente já sabe que, se ficar uma política sozinha, atuando com determinado problema social, ela não vai dar conta, né, que a gente precisa pensar a intersetorialidade das políticas, né,
Porque não adianta ficar só a assistência social de um lado, o do trabalho do outro, da saúde do outro, né? Porque lá na prática o ser humano ele é um só, e ele é complexo e ele tem as coisas todas juntas, né? Às vezes aquele catador que a gente está lá trabalhando com ele está com problemas, né? De assistência social, que ele precisa da assistência social, ele precisa ele está com problemas sérios também de saúde, ele precisa voltar a estudar. Então a gente precisa interagir, né, com as políticas, precisam interagir entre si, né? Porque senão a gente não consegue fazer muita coisa no sentido de ajudar. Porque a universidade, o lugar dela é um lugar de produção, de assessoria e de conhecimento. Ela não vai fazer a política. Quem tem que fazer a política é o poder público, certo? Então, precisa diferenciar bem isso, porque, às vezes, eles chegam para a gente, eles cobram a política da gente. Nós podemos ajudar a fazer leis, ajudar a fazer políticas nas conferências. Nós já tivemos 3 conferências de economia solidária. Vamos para a 3ª agora, em dezembro, em Brasília, né? Tivemos a regional, a estadual e a nacional. Nós podemos ajudar a fomentar essa política, mas nós não podemos fazer a política, porque quem faz a política é o poder público, né? Então, eu não sei se fica claro o contexto de surgimento da economia solidária. No Brasil, então, ele vem com a crise, do que a gente chama a crise do mundo do trabalho, e que vai levar 2 indicadores importantes nessa crise, que é o desemprego, que hoje, mais ou menos, está balizado isso, e a precarização nas relações de trabalho, que é o trabalho não garantido, né, pela CLT, ou o trabalho feito de maneira que o trabalhador fica desprotegido, digamos assim. A incubadora, aqui na FURB, ela foi a 6ª incubadora do Brasil a ser criada, né? Ela nasceu em 99, eu cheguei em 2000, então a primeira coordenadora foi a professora Dalila Pedrini, do Serviço Social. Depois tivemos mais algumas coordenadoras, né? A professora Edinara, também do Serviço Social, a professora Mariluda, Sociologia, né? E chegamos agora, eu estou na coordenação há 3 anos, mas ela está completando 15 anos de vida agora, né? E conforme ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo. No começo nós éramos só em 4 professores, a professora Dalila, a professora Adriana, o professor Léo, da Economia, as 2 do Serviço Social e eu. Nós incubávamos 3 empreendimentos. Hoje nós somos em 10 professores, né? E incubamos 12 grupos, a gente diz, né? Então, ela cresceu, né? Foi um programa que cresceu durante esses anos. Então, hoje a gente pode dizer, né, como não está ali na tela, né, mas o programa ele é multiprofissional, interdisciplinar, ele é composto de docentes, discentes e técnicos administrativos de todas as áreas da universidade. Nós temos psicologia, direito, serviço social, moda, design, contabilidade, administração, engenharia, música, teatro, entre outros. E também tem alguns vínculos com a pós-graduação, né? Com o mestrado e o doutorado de desenvolvimento regional, que desenvolve algumas dissertações, algumas teses, e o de administração também. Hoje, eu falei, né, está bem pequenininho ali na tela, vai para a tela e sai. Nós temos 11 grupos, e quando é grupo, não é só um empreendimento, às vezes pode ser rede ou fóruns que nós apoiamos. Nós temos a Cooper Reciblu, que o seu Melentino está sentadinho lá, depois ele vai falar alguma coisinha, presidente, que hoje tem mais ou menos 40 pessoas. Esse grupo ele já foi apoiado pela prefeitura, né? E foi incubado pela prefeitura, nós estamos com ele há 2 anos. Temos a Cooper Blue, que é um outro grupo de 12 pessoas, que são aqui de Blumenau, e a Recinave, que é de navegantes, de mais ou menos 12 pessoas também. E esses 3 grupos eles são da área da reciclagem. Depois nós temos a Verbo TC, que a dona Cora e a dona Eda estão aqui, que é representando o setor do artesanato e têxtil, né? Na incubação direta, nós temos também a Enlow Crescer, que daí é saúde mental, são os usuários do sistema de saúde mental que estão tentando, né, usar o trabalho como uma maneira de reinserção social. A Enlow Crescer, temos algumas pessoas aqui, né? E temos, que é aqui de Blumenau, tem associados dos 3 CAPs de Blumenau, e estamos começando, desde o começo do ano, ali, abril, mais ou menos, um trabalho com a saúde mental de Indaial, mais ou menos 30 pessoas
pessoas tanto em Indaial quanto em Blumenau, e o grupo também vinculado, os grupos vinculados ao CAPES de Brusque, que é o Grupo Transformação e Coisas de Maria, um de cada CAPES, lá tem 2 CAPES. E temos a Sustentar, que é uma assessoria mais pontual, não é uma assessoria sistemática. Também temos a Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí e o Fórum de Economia Solidária de Blumenau. A rede ela surgiu com o objetivo de articular esses empreendimentos, né, para pensar políticas de comercialização, de formação, de legalização, de organização, né? Nós já devemos estar em torno de 200 reuniões, porque essa foi a primeira rede criada no Brasil. E é uma das que melhor funciona. Depois a gente vai explicar por quê. Né? Todo o Brasil ele é organizado, então, por fóruns e redes. Tem o Fórum Brasileiro, tem os fóruns estaduais e tem os fóruns regionais dentro do Estado. Nosso Estado tem 8 fóruns regionais. Né? E essa rede ela é muito importante, porque ela faz muitas coisas importantes. Hoje ela já tem bastante autonomia da incubadora, né? Embora a incubadora também faz parte dela, né? Mas ela é, digamos, uma ação de incubação da incubadora, mas já tem uma movimentação de bastante autonomia da incubadora, né? Porque depois de 14 anos também, né, a pessoa precisa já conseguir ter uma certa, o grupo precisa conseguir ter uma certa autonomia. Esse grupo ele faz principalmente as feiras, né, de economia solidária. Dentro da FURB nós fizemos 10 feiras por ano, uma a cada mês, 2 dias por semana, que envolve geralmente 12 empreendimentos, tem uma circulação de R$5.000 nesses 2 dias. Né? E a feira, foi feita uma pesquisa agora sobre ela já tem um público fidelizado. O público 100% avaliou essa feira como ótima ou boa, por alguns motivos. Primeiro, porque os produtos são altamente de qualidade e mais baratos, porque tem um excelente atendimento e porque ali quebra um pouco o que eles chamaram de monotonia da universidade, porque é a população dentro da universidade, né? E, às vezes, tem algumas atividades culturais também, showzinho, final da tarde e tal. Então, é uma coisa assim, bem legal que o pessoal gosta bastante de participar. Nós temos essa rede, ela também participa em todas as esferas. Nós temos representantes no Fórum Brasileiro, somos atores importantes no Fórum Estadual, né? Estamos sempre metidos em tudo, né? Participando de tudo, né? Dona Cora e a Dona Eda que estão aí para depois ajudar a falar. Nós estamos, então, a partir desse ano, incubando a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária da Anvi, que forma os 14 municípios. Nós estamos fazendo reunião junto com a Câmara Técnica de Atenção Psicossocial desde abril, e pensando uma estratégia, então, de trabalho em rede na área da saúde mental. São Paulo já tem essa rede, ela é a primeira do Brasil, nós somos a segunda. Lá, quando eles fazem feira na Paulista, é só saúde mental daí. Eles fizeram agora, esse final de semana, a feira na Paulista, na frente do MASP ali. Eles levam 60 empreendimentos, tá? É uma feira muito bem estruturada, no sentido de que, por exemplo, só em Campinas, eles pegaram um hospital psiquiátrico que tinha 70 anos de vida e transformaram num serviço de saúde mental, todo em cima da economia solidária. Tem 15 empreendimentos, de todos os setores, desde serralheria, madeira, artesanato, azulejo hidráulico, rádio comunitária, grupo de teatro, carnaval, tudo o que se pode imaginar tem lá, inclusive a agroecologia com selo, com 10 hectares de produção, que produz as 1.000 refeições que o centro consome por dia. O restaurante é deles também, a cantina é deles também, o serviço de limpeza é deles também, né? E atende 600 usuários que, a metade deles, além do benefício previdenciário, por estar doente, eles ganham uma bolsa oficina, que é de 50 a R$400, depende da produção de cada um, né, que ajuda eles a melhorar a qualidade de vida deles. Então, é uma experiência muito bonita. Nós fomos lá conhecer pessoalmente, tem 2 livros escritos, e agora nós vamos fazer uma visita lá, para que todo mundo aqui do Vale conheça lá.
Então, nós pretendemos, né, no futuro, criar um equipamento, um centro, como eles têm lá, uma loja de... nós vamos ter o nosso centro público, né, mas lá eles têm uma loja que é só dos produtos deles, né, e que é bem interessante. O que mais me chamou a atenção no Cândido Ferreira é que lá era tipo uma colônia Santana, né? É que os produtos são de excelente qualidade. Eu não vi nenhum produto ruim. Isso me chamou muita atenção. Acho que a nossa feira aqui tem produtos muito bons também, né? Eles não batem a gente, mas eu já fui em muita feira por esse Brasil afora, e quem vai aqui sabe que nem sempre o produto atinge a qualidade que o mercado exige. Então, a gente fica pensando, né? A gente quer que esse empreendedor ele se insere no mercado, mas é um mercado competitivo, ele precisa colocar um bom produto, senão ele só fica no faz de conta, né? Então, esses são os desafios que a gente enfrenta. Nessa rede de saúde mental da Anvi, então, a gente tem já os grupos que eu falei antes, que a gente está fazendo uma incubação mais direta, que é o de Brusque, o de Indaial e o de Blumenau. Tem o Fórum Pro Catador, que nós criamos agora, faz 2 meses, que participam 5 entidades, 2 de reciclagem, uma de transporte, e a Unisol e a FURB, que nós estamos discutindo a criação de uma política municipal de resíduos sólidos, né? E como nós vamos trabalhar a questão dos resíduos sólidos aqui em Blumenau. A educação ambiental, a organização dessas cooperativas, um plano de negócio para eles e tudo mais. Num primeiro momento, esse fórum está apenas com a sociedade civil. Depois, quando a gente tiver um pouquinho mais claro algumas questões, nós vamos estar chamando o poder público também para estar conversando conosco. No conjunto, entre esses 11 grupos que a incubadora atende, dá um total de 171 pessoas, né? Indiretamente, em torno de 500 pessoas. A renda é uma coisa muito difícil de calcular, porque tem empreendimento que, às vezes, a renda chega a 2.000, né, por pessoa, né, e aí tem outro que, às vezes, não chega a quase nada. Então, a gente fez uma média aí de 500 a 1.000, mas isso, média, é sempre fictício, né? É bem difícil de saber exatamente, né, qual é efetivamente a renda, porque a renda varia de uma pessoa para outra, de um momento para outro e de um grupo para o outro, certo? Então, como eu já falei, né, aqui a importância, né, da universidade se envolver, né, junto às demandas da comunidade, em especial aos setores vulneráveis, né, aos setores que estão em situação de exclusão. Então, só repetindo aqui o que eu já tinha falado, né? Então, aqui, então, a economia solidária ela acabou se tornando num movimento de enfrentamento, de discussão, de questionamento do modelo hegemônico de desenvolvimento social, econômico e político, que a gente considera concentrador e excludente da maioria e que acaba gerando, né, acabou gerando muitas situações de pobreza, de vulnerabilidade. Alguns programas que nós recebemos apoio do governo federal estão dentro daquele sistema que o governo federal tem, que é aquele grande programa que é de redução de pobreza. Eu não sei o nome inteiro agora, mas quem é assistente social sabe bem direitinho. Nós temos vários parceiros, né? O Instituto Von Par, que era da Coca-Cola, que apareceu como primeiro aqui, né? Mas foi por uma questão ao acaso, que nos apoiou, né, em alguns grupos aí por 2 anos, com alguns recursos para comprar alguns equipamentos, inclusão digital, computadores e tal. Temos a Secretaria Nacional de Economia Solidária, pela qual passa o programa Proninc, que é o Proninc Incubação, que não vem dinheiro para os grupos, vem dinheiro para bolsistas, para equipamentos, computadores para a incubadora. Temos a Prefeitura de Blumenau, a CEMUDES, né, Diretoria de Saúde Mental, a Prefeitura de Indaial, de Brusque, né, o Programa Nacional de Apoio à Extensão, que é do Ministério da Educação. Nesse é possível adquirir alguns equipamentos para os empreendimentos, mas ele só foi possível às universidades públicas municipais, que é o caso da FURB, acessar a partir deste ano. O Fórum de Economia Solidária de Blumenau, a Rede de Economia Solidária do Vale de Itajaí, a Unisol, que é uma central de cooperativas, a Associação dos Municípios do Médio Vale da Anvi, a Rede de Incubadoras,
a Caritas e o CNPq, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, qual é o objetivo da incubadora, né? É fortalecer as ações de economia solidária do Vale do Itajaí. Objetivos específicos. Apoiar, né, no processo de incubação, desincubação, pós-incubação. Por exemplo, a Copertran ela foi desincubada, Cooperativa de Terraplanagem de Transporte. Mas, de vez em quando, ela ainda vem lá pegar uma ajudinha, né? Então, na pós-incubação, fica ainda uma relação que, se precisar de algo, vai lá buscar na incubadora. Desenvolver a incubação, né, desses que eu já falei, que estão em incubação. Apoiar a rede, capacitar docentes, discentes, técnicos, porque é um assunto novo, então precisa formar os professores, os alunos, a comunidade. Apoiar os gestores públicos, para que eles possam construir planos, políticas de economia solidária. Construir conceituais, metodológicos, tecnologias sociais, para saber como lidar com essa população, né? Construir temas relacionados à economia solidária e políticas de assistência social e de saúde mental, que é uma área que está crescendo mais agora. Inserir os conteúdos de economia solidária na sociedade, na universidade, porque precisa divulgar. Então, hoje a gente tem mais ou menos uns 3, 4 milhões de trabalhadores envolvidos mais ou menos em 40 mil empreendimentos de economia solidária no Brasil, representando 16% do PIB nacional. Para incubar, o que a gente faz na prática, né? Nós temos uma equipe, né? Vem a demanda da comunidade, né? Vem via os outros grupos, vem via prefeitura, vem via comunidade, de maneira geral. A gente já é conhecido aqui na região, modéstia à parte, né? E aí a gente começa uma conversa para tentar ver o que esse grupo quer, conhecer esse grupo que a gente chama que é um período de pré-incubação. É uma maneira assim de tentar perceber melhor o que o grupo precisa, quem são aquelas pessoas, as condições, quais as possibilidades e tal, ver se eles querem seguir os princípios que a gente tem ou não, né? E a gente começa aí uma conversa com eles, precisam ir para o fórum de economia solidária. Depois começa a incubação, que é o que a gente já está fazendo agora mais recentemente com o grupo de Brusque e o grupo de Indaial, né? E não tem assim uma receita, né? Como diz o Paul Singer, não tenta criar uma receita que seria a receitinha de como eu faço para incubar, certo? Incubação é um processo de educação comunitária baseada na economia solidária brasileira, principalmente na teoria do Paulo Freire, na pedagogia da autonomia e da autogestão, tá? Que tem por objetivo criar a autonomia da comunidade, certo? Então, a partir dali, eu vou ter que seguir princípios, certo? E não receitas. Então, eu nunca tive 2 incubações iguais na incubadora. Nós nunca tivemos 2 incubações iguais, né? A gente vai fazendo conforme o grupo vai podendo. Claro que a gente precisa fazer um vínculo, precisa fazer um diagnóstico, precisa fazer um plano de negócio, precisa da assessoria administrativa, jurídica, econômica, psicossocial, que a gente chama que é mais de organização de assembleia, de reuniões, de organização política e tudo mais. Marketing, publicidade, né? Mas não tem 2 grupos que a gente incubou nesse tempo todo que foi igual um ao outro. Não tem. Tá? Em Brusque, agora, nós estamos trabalhando com artesanato, eles já vão para as feirinhas, eles fazem vassoura de garrafa PET, que eles coletam na comunidade, nas escolas, as garrafas, né? Fazem artesanato dos resíduos sólidos, e nós estamos capacitando a equipe dos 2 CAPs, num primeiro momento, né? E a professora Lucinéia, que está aqui, da moda, design, professor Jaisso, que está aqui também, professor Beto, do teatro, estão pensando como fomentar mais lá, então, o artesanato e o teatro, né? Já em Indaial, nós estamos indo mais pela via da cultura, porque lá tem alguns músicos, e eles tinham 5 mil de equipamentos lá, e não tinha ninguém para ensinar eles. Tem alguns usuários que são compositores, que são cantores, mas não tinha nenhum professor de música. Então, nós estamos com o professor de música, ele vai trabalhar o grupo de música, como a gente tem o grupo de teatro, né? Tem o trabalho com artesanato, que a gente vai fomentar, e nós estamos
trabalhando com os usuários e os profissionais na criação, na revitalização de uma associação que eles já tinham criado. Na Enlouquecer, quando a gente começou com um curso de 68 horas, 20 eram usuários, 10 eram técnicos, né? Depois inserimos o teatro, a pintura em tela, que é aqui em Blumenau, né? E foi uma incubação que, num primeiro momento, envolveu uma mistura, né, de técnicos, os assistentes sociais, os enfermeiros, os TOs, os psicólogos e os usuários, né? E já nas outras cidades agora está sendo um pouco diferente, porque a gente vai um pouco, não que em Brusque a gente não vai colocar os usuários na formação, mas eles pediram primeiro para formar a equipe, então a gente está primeiro tendo algumas aulas com a equipe. Continuando, então, acho que aqui, isso aqui tudo já falei, vou pular, porque eu não sei seguir transparência, não consigo dar aula com transparência, nem no mestrado, no doutorado, na defesa, a transparência ficou, eu falei, tá? Mas eu estou tentando me esforçar hoje aqui. Então, assim, né, essa metodologia ela vai partir, então, do quê? Do que o grupo precisa, né? E do que a incubadora pode dar. Porque a incubadora, às vezes, também falta estagiário, às vezes os recursos atrasam, né? Nem sempre ela está também 100% para fazer tudo que os grupos pedem. Mas ela vai, então, partir da realidade do grupo, da vivência do grupo, levando em consideração a singularidade, a complexidade de cada grupo, e vai considerar, então, a capacidade da incubadora em apoiar naquele momento. Então, tem grupo que está na fila esperando. Nós tivemos agora um pedido num congresso que nós fomos na Argentina, Internacional de Extensão. Toda uma região da Argentina veio pedir o apoio para a incubação e queriam fazer uma rede dos 4 países da América Latina para incubação. E eu tive que falar, gente, infelizmente, nem Argentina, nem Uruguai, nem Paraguai, nem mais ninguém. Nós já estamos tudo ficando doente na incubadora, tanto trabalhar, né? Vamos deixar para ano que vem para ver se tem mais gente, porque não dá para bancar essa e muitos outros pedidos que vêm, que estão na fila de espera, porque nós vamos ter que aumentar o nosso quadro, né? Para o próximo ano, no próximo edital. Não tem como fazer mais nada, né, com os que a gente já tem. A gente diz que a gente tem 4 eixos de atuação. Mobilização, que é a sensibilização desse público, né? Capacitação, que daí são os cursos, as oficinas, as reuniões, os momentos de palestra e tudo mais. A sustentabilidade do grupo, eu preciso ver a viabilidade dele, econômica, não só a viabilidade econômica, mas também política e ambiental, né? Definição dos produtos, fontes de financiamento, estudo de mercado, elaboração do sistema de custos, formação de preços, sistematização de documentos, contábil, assessoria jurídica e tecnológica e organização e gestão, que é mais daí a parte de estatuto, de gestão do grupo. Então, essa assessoria sistemática, ela digamos, basicamente toda semana ou a cada 15 dias. Tem momentos que às vezes a gente vai lá no grupo 3 vezes. Tem momentos que dá para, às vezes, ir só a cada 15 dias, depende do momento do grupo, né? A gente vai monitorando o grupo conforme ele vai ocorrendo, né, acompanhando ele. E a assessoria sistemática é essa mais direta. E a pontual é quando o grupo vem e fala, eu gostaria de um apoio aqui para pensar uma determinada coisa. Eu gostaria de mudar meu estatuto, mas eu não quero ser incubado. Eu gostaria de pensar uma determinada coisa, mas eu não quero o conjunto todo. Então, a gente chama de assessoria pontual. Por exemplo, nós ajudamos o grupo de catadores de Rio do Sul a fazer o estatuto deles, a se montar legalmente, mas foi uma ajuda pontual. Então, como eu falei, a plataforma do CNPq é uma plataforma, né, para que a gente se inscreva lá, precisa estar vinculado a um grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa é Economia Solidária, Trabalho e Desenvolvimento Regional, que a coordenadora sou eu agora, antes era o professor Valmor, só que ele está liberado, né, nas Senais para ser diretor lá da Economia Solidária. E esse grupo ele tem 3 sublinhas de pesquisa, que é mais uma da psicologia, uma de Estado, Sociedade e Desenvolvimento Territorial, que é a dele,
e uma outra mais da área de contábil e administração, que é cultura, comportamento e sustentabilidade. Então, nós temos, junto com a produção da extensão, a pesquisa e a publicação. Então, resumindo, o que seria economia solidária? Seria um jeito diferente de produzir, de vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, né? Sem explorar, sem querer levar vantagem, sem destruir o meio ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, né? Sem patrão, sem empregado, cada um pensando no bem de todos e no seu próprio bem, né? A economia solidária é uma prática regida por valores de autogestão, tomada de decisão coletiva, democracia, cooperação, solidariedade, respeito à natureza, promoção da dignidade e valorização do trabalho, tendo em vista que o movimento geral da economia solidária entende que é necessário questionar o sistema dominante. Porque se a gente ficar só atuando sobre as mazelas, a gente nunca vai conseguir mudar. A gente vai sempre só atuar sobre o resultado. Então, a gente precisa pensar um outro modelo de desenvolvimento econômico e político para o nosso país, porque o que está aí é concentrador e excludente. Vocês devem estar pensando, meu Deus, que lindo ela falando lá, né? Será que isso existe? A gente tenta, sabe? 100% nunca é, né? Porque não existe 100%. Existe o possível, né? Mas a gente consegue fazer algumas coisas diferentes, né? E algumas reflexões. E, no final de tudo, eu acho que muito mais importante do que o trabalho e a renda é que esse sujeito ele aprende a se valorizar, aprende a ter dignidade e se torna um cidadão. Depois eles vão poder dizer, né? O que é mais importante. Mas eu observo que isso é muito importante. E, às vezes, isso não está escrito nos manuais. O que é a dignidade, o que é a valorização, né? E o que é ser um cidadão. Ser um cidadão é entender como funciona a sociedade, entender que ela é construída de direitos e deveres e direitos, né? Entender como isso se consolida e ser não se colocar como vítima, né? Mas se colocar como corresponsável daquela situação, né? Então, a gente precisa parar de vitimizar quem está numa situação de vulnerabilidade. Porque, se eu considero que essa pessoa ela é incapaz, porque ela tem um transtorno psicológico, ou porque ela está dentro de um lixão, tem pouco estudo, está com alguns problemas, né? Ou porque ela é uma mulher, dona de família, sozinha, com vários filhos e tudo mais, se eu considero que ela é incapaz, daí acabou. Acabou para ela, acabou para mim, acabou para todo mundo. Né? Ninguém é incapaz. Ninguém. Todo mundo é capaz de alguma coisa. E nós temos que descobrir que coisa é essa. E mostrar para a pessoa que ela pode ser vítima, sim, da exclusão e da desigualdade. Mas se ela ficar no lugar de vítima, esperando ganhar de braços cruzados, seja da universidade, seja do poder público, e não querer se tornar protagonista, coparticipante da mudança, a gente não vai ter êxito com a nossa proposta. Ela precisa, de fato, entender, né, se ela está se vendo como vítima, se ela está se sentindo impotente, incapaz, por uma história aí de vulnerabilidade, de desvalorização, de perdas, né? Tem pessoas que têm histórias muito tristes, de muitas perdas, né? E, por final, ela já não acredita mais, nem nela, nem nos outros, né? Mas, se há vida, há esperança. Então, a gente tem que ir lá, pegar o pouquinho que tem, fazer aquele pouquinho crescer, né? E mostrar para ela que ela, mesmo estando numa situação das piores que pode ter do ponto de vista social, econômico, político, psicológico, tem um jeito para ela. Se ela não se matou ainda, tem um jeito para ela. Se ela já se matou, daí é outra história, né? Então, esse é um trabalho bem sutil, mas ele é muito importante, porque, geralmente, né, muitas vezes, é cômodo para a pessoa se colocar como vítima. Porque daí a culpa é dos outros. A culpa é da prefeitura, a culpa é dos políticos, a culpa é da família, né? A culpa é, sei lá, de tudo, menos dela, né? E é claro que a prefeitura tem que cumprir o seu papel, a família tem que cumprir, cada um tem que cumprir o seu papel. Eu não estou dizendo que ela não é vítima, eu estou dizendo que ela não pode ser só vítima,
Que ela tem que ser vítima, mas ela tem que aprender que, diante de toda essa vitimização, há uma possibilidade para ela de ela poder fazer alguma coisa. Uma vez, eu fui num grupo, os meus estagiários foram fazer uma dinâmica, e a pergunta era, qual era o sonho? Daí eles voltaram bem apavorados. Professora, a dinâmica não deu certo. Eu disse, mas por quê? Ah, porque eles não tinham sonho. Eles falaram que eles não tinham sonho. Sonho, desejos, né? Perspectivas de futuro. Eu falei, não acredito. Não pode ser, vocês não perguntaram direito. Professora, nós perguntamos como a senhora ensinou. Eles disseram que eles não têm sonho. Daí eu disse, não, mas então nós vamos voltar lá, vamos explicar como é que funciona um ser humano, vamos mostrar qual é a função do sonho, né? E eles vão ter que arranjar sonho para eles. Porque senão nós não temos mais o que fazer lá. Né? Porque nós já tínhamos tentado todas as outras áreas, daí não demos conta, né? E foi nós lá para tentar fazer alguma coisa. Aí, próxima aula, aí fomos, né? Explicar melhor o que é o sonho, a esperança e tal, esses sentimentos que às vezes a gente desvaloriza, né? Nas relações políticas e econômicas, mas que são importantes, né? E aí vieram alguns sonhos. Ah, eu quero ter a minha aposentadoria. Ah, que bom, legal. É um sonho. Aí todo mundo queria ter aposentadoria, porque eles não estavam pagando INSS. Ah, eu quero que meu filho não seja como eu, que ele não tenha a vida desgraçada que eu tenho, que ele possa estudar. Não, então tá ótimo, sonho, mais um sonho. Ah, eu quero que a cooperativa passe a funcionar assim, assim, para eu ter mais dinheiro. Ah, então tá. Aí nós arranjamos sonhos tudo no segundo encontro, né? Para, em cima disso, poder fazer um projeto de futuro. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu debato muito com os meus alunos isso. Ah, mas por que aquela pessoa é malandra? Porque se ela quiser trabalho, tem. Daí eu falo, ela é malandra ou ela está desacreditada da vida por uma história que ela passou de sofrimento, né? Daí nós vamos, até que a gente vê que tem também aí uma aprendizagem de se colocar como vítima incapaz, que a própria cultura política incentiva. Porque aí você pode manipular, certo? Você pode manipular, né? Porque ela vai sempre precisar depender de favor. Não sei se está dando para entender meu raciocínio. Então, muitas vezes precisamos chegar nesse ponto do debate, porque assim, eu já vi grupos que eles tinham as condições econômicas, estruturais, políticas para fazerem ele acontecer. E eles não fizeram por questões de não acreditar, de grupais, de falta de crença, de questões psicossociais, que a gente chama, né? Então, aliás, pelo que eu estudei, eu vejo que os grupos eles são muito mais fortes quando eles vêm de uma luta, e eles têm uma luta, um ideal, do que quando eles simplesmente vêm do acaso. Né? Parece que daí ganha tudo fica muito sem sentido, né? E acaba que a pessoa não tem aquele espírito empreendedor de luta mesmo, como o grupo que eu estudei lá no Oeste, né? Morreu o líder, caiu dentro do trator, pô, que desgraça. O cara pega, se embaça dentro do trator, com o trator dentro do lago e morre de ponta cabeça lá. Horrível. Era irmão de todo mundo no grupo. Tá, mas aí o grupo pode morrer ou ele pode arranjar um outro líder, né? Ah, acontece não sei mais o quê, pega fogo no galpão. Aí o grupo vai acabar por causa disso. Certo? Ah, o grupo, alguém roubou o grupo. Vamos descobrir que tem uma romba lá na contabilidade do grupo, né? Será que vamos desistir do grupo por causa disso? Ou vamos tentar, né? Mesmo assim, entender o que aconteceu, por que aconteceu e continuar lutando. Como é que está o meu tempo? Sugestão é caminhar para o fechamento. Tá. Então, eu vou passar um pouquinho aqui de fotos. Fotos sempre são boas, né? Agora não sei como é que se vai dar para ver lá na tela. Aqui é uma foto da Enlouquecer, na primeira mostra dos produtos dela que nós fizemos na FURB, né? A foto deles, quando eles ganharam o certificado do curso, que eles fizeram, os cursos são certificados, né?
A segunda peça de teatro deles, uma das apresentações que eles fizeram no Dia da Saúde Mental, os produtos deles, né? Artesanato, mosaico, a pintura em tela, são oficinas que eles fazem. Não tem, Lu, as fotos da cerâmica, que são lindas, né? Mas depois a gente vai pôr. Né? Aqui ainda é o dia da saúde mental, de uma palestra que nós tivemos. A Ângela, no Fórum Social Mundial, né, em Porto Alegre, presidente da Enlouquecer. Dona Cora, a Luana e o Carlos, na Conferência Nacional de Economia Solidária. Dia da Luta Antimanicomial, na FURB, no ano passado. Feira de Economia Solidária, o desfile de moda dos produtos da economia solidária, no Parque Ramiro Ridiger, em 2010. Não sei se vocês estão conseguindo ver as fotos. É que eu tinha imaginado que teria aquele PowerPoint. Aqui também é o Teatro da Enlouquecer. As fotos, por enquanto, é da Enlouquecer, mas já vai vir as outras. Aqui é o pessoal de Indaial, na Feira de Economia Solidária, Grupo Alfaçã. Produtos do Grupo Alfaçã de Indaial. Grupo de música, esse menino é compositor. Dança, você também é compositor, dança circular, que é promovida pela terapeuta ocupacional do CAPES Indaial na Feira de Economia Solidária. O Léo Pinho, discutindo o cooperativismo social. Léo Pinho é coordenador nacional do cooperativismo social da Unisol, num dia de formação na FURB com a Anvi. Produtos do Grupo de Gaspar, no Instituto Federal Catarinense, numa ida que nós fomos lá semana passada. Seu Siciliano, que está presente aqui, com os seus brinquedos, né, de reciclagem de madeira, na Feira de Economia Solidária. Brigadeiros do Grupo de Gaspar. Grupo de Gaspar. Dona Laide, do nosso fórum. Feira da FURB, que, como eu falei, ocorre todo mês, 2 vezes por semana. 2 dias por mês. Semana passada, no mês passado, em função do Dia da Criança, o tema era a criança, então teve a contribuição do Matheus, que é o palhacinho, né? Matheus, que está lá no cantinho no computador, bolsista da Engenharia de Produção. O grupo da incubadora, a professora Lucinéia, Carol, Dona Ieda dando reportagem. Produtos do Seu Siciliano. Produtos variados, né, do Grupo Pura Arte. Grupo de Brusque, dos CAPs, os técnicos e nós da incubadora, no nosso segundo encontro. Grupo Superação, de Brusque, o cartaz deles. Eles trabalhando na reciclagem. Eu e a Lucinéia chegando em Brusque. O pessoal na Feira de Santa Maria, no Fórum Social Mundial, o professor Jaisso, Dona Cora, Carlos e a Maria Augusta de Brusque, representando aqui o nosso Vale do Itajaí. Grupo Verbo Tecer e Grupo Enlouquecer, ganhando o prêmio de melhor empreendimento de economia solidária do Vale do Itajaí, no Fórum de Santa Catarina. Nós, quando equalizamos o conflito doações integradas e resolvemos não devolver o dinheiro, que era R$500 mil, Grupo ITCP. Aqui foi uma placa que nós ganhamos da Assembleia Legislativa Estadual, da deputada estadual Ana Paula Lima. O nosso livro, nós temos um livro que lançamos ano passado com algumas reflexões e relatos das experiências. Estou acabando, tá, Vanderlei? O Léo, que veio falar sobre a política de drogas e o cooperativismo social da Unisol Brasil. Você veio faz 2 semanas. Aqui, nossa reunião com o diretor da Senais, professor Valmor Chilché, sobre projeto Ações Integradas.
E assim vai. Nossa Conferência Regional de Economia Solidária. Moção que eu ganhei aqui da Câmara de Vereadores, entregue pelo vereador Vanderlei. O seu Melentino, da Reciblu lá atrás. O projeto BNDES, que nós captamos 300 mil, fundo perdido para a Reciblu. Eu tentei botar fotos de todos, para não dar... né? Então, eu penso assim que os principais resultados é isso, é gerar trabalho e renda para determinado grupo de pessoas, é gerar aprendizagem de cidadania e participação. Nessa geração de trabalho e renda é apoio em todos os sentidos, né? Jurídico, contábil, de divulgação, de planejamento, captação de recursos, né? E eu acho que assim, a maior lição que fica para mim é assim, não tem coisa mais legal do que ver um sorriso assim, sabe, de alguém que está feliz porque está se sentindo valorizado, né? E está se sentindo importante, sabe? Eu acho que esse é o maior ganho da economia solidária. Pode ser um resultado que quem for avaliador de projeto vai dizer, ah, mas isso não vale, né? Eu quero os números, mas para mim isso é o que mais vale, é que essa pessoa ela se torne cidadã, né? Ela seja uma pessoa que se sinta valorizada, protagonista e ativa dentro da sociedade. Vou deixar por aí, que eu acho que eu já extrapolei o tempo. Obrigado, professora Lorena. E para semear bem, é melhor conhecer bem. Por isso, melhor conhecer um pouco mais da história, participar também um pouco mais da história. E nós ainda temos duas convidadas e um convidado que vai nos fazer companhia e vão nos passar algumas informações. Não sem antes deixar de registrar a companhia do seu Siciliano. Seu Siciliano, seja sempre bem-vindo, é um prazer sempre vê-lo nessas lutas. Também dizer ao Tião, que é presidente da Associação de Moradores Dona Edith, que é sempre bom ter a comunidade acompanhando. E também a professora Elza Bevian, é muito bom tê-la sempre conosco, nas novas e nas antigas lutas. É ex-presidente do SINCEPS, professora, advogada, Comitê Pró-Federalização por muitos anos e que continuamos na luta. Obrigado pela companhia também. Dona Cora, fiquem sossegados que nós combinamos com a Dona Cora que ela não vai falar 3 horas. Não, né? Nós vamos ouvir um pouco a Dona Cora, depois ouviremos um pouco a Ieda, depois o Milintino, e depois nós abrimos para o plenário. Boa tarde a todos e a todas. O que eu tenho que falar é rapidinho. Isso foi do verbo tecer. A gente, na realidade, começou não na economia solidária, nós começamos aqui na Fundação Cultural, em 2002, que os alunos foram aprender a fazer tecelagem manual. E aí, em 2005, a convite da professora Edinara, que na época era da ETCP, nós fomos convidados para entrar na economia solidária. Nem sabíamos o que era economia solidária. Hoje, agradeço a isso. A gente foi aprendendo. Nós, hoje, éramos 22 pessoas. Hoje são 2 remanescentes, eu e a secretária, a tesoureira. As outras foram agregando, nós éramos só de tecelagem. E aí, em junho de 2006, aí, então, fomos incubados pela ETCP da FURB, e estamos lá até hoje. Muito me honra, porque nós, através da ETCP, a gente tem as nossas feiras, nossos ganhos, nós temos toda a assistência, fomos muito bem recebidos, fizemos um curso na época para entrar na ETCP, na Economia Solidária, de 3 meses, para saber o que realmente era economia solidária, que a gente, na realidade, ouve falar, mas não sabe o que é. Ele é muito grande, abrange muitas coisas, e é muito bom. Então, o que eu tenho que falar, nós hoje somos em 12 associados, não só em tecelagem, cada associada que entra traz a sua... Uma faz tecelagem, outra faz bordado, outra faz tricô, outra... Cada um vem
e todos nós nos reunimos uma vez por mês, mas cada um faz os seus trabalhos na sua casa. E nos reunimos uma vez por mês no Fórum Blumenau, ou na RESV, onde são deliberados os programas, o que vamos fazer, o que deixamos de fazer, o que podemos, o que não podemos. Então, é isso que eu queria falar do Verbo Ser. Sou muito agradecida à TCP, porque através delas nós só crescemos, porque cada um, fora disso, nós estaríamos cada um na sua casa com os seus trabalhinhos, olhando, o que eu faço? Vou dar de presente. Não, hoje a gente vende, a gente aumenta cada vez mais, a gente inventa cada vez mais, porque cada um tem uma ideia. Juntos nós somos bastantes. Então, é isso que eu tenho para falar. Obrigado, dona Cora. E vou convidar a Ieda agora, que fala em nome da rede, para que, em nome do fórum, para que a Ieda possa também passar sua mensagem, passar seu recado daquilo que avançou-se e daquilo que precisa ainda avançar-se. Contigo, Ieda, a partir de agora. Bom, boa tarde a todos. Eu faço parte da Rede de Economia Solidária desde 2008. Tá bom, obrigada. E, no início, nós fazíamos parte somente, era a Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí. Então, vinha representante de outras cidades, a reunião é feita mensalmente desde o ano de 2000, toda a última segunda-feira do mês, nós temos a reunião mensal. Em 2009, 2010, começamos, então, a pensar no nosso Fórum de Economia Solidária de Blumenau, para facilitar até, que os outros fóruns, cada um, o deslocamento ficava difícil. Até 2010, 2011, nós tínhamos feiras pontuais, 1 ou 2 vezes por ano. E as reuniões, então, elas ficavam, às vezes, muito dispersas, porque não tínhamos um objetivo em comum. Aí, com a eleição do professor Dr. João Natel, ele nos ofertou espaço da FURB para as feiras municipais, as feiras mensais. A partir disso, o nosso fórum ele cresceu muito em termos de compreensão ou de lidar com as dificuldades de cada um, lidar com os diferentes pensamentos. Ele nos ajudou muito mais na nossa autonomia, que na economia solidária nós prezamos pela sustentabilidade, a autogestão, a autonomia no sentido do coletivo. Lá nós não somos nós somos uns que se reúnem, mas é o grupo que decide, não é uma pessoa sozinha que toma as decisões. Para fazer parte da economia solidária, para ser incubado, tem que fazer parte ou de uma associação ou de uma cooperativa. E cada um aí aprende a respeitar mais a opinião do outro. Criamos, com a nossa feira mensal, nós criamos o nosso Fundo Solidário, que é o primeiro no sul do Brasil. Aí, a partir das vendas e de promoções que nós fazemos, ou com rifas, ou com a criação do nosso brechó, nós criamos um fundo que ajuda a subsidiar a formação, já nos ajudou a mandar para Brasília na nossa para a conferência também, a nossa conferência regional deste ano, o café foi subsidiado pelo Fundo Solidário, né, que nós não tínhamos verba para isso. E eu posso dizer que o nosso fórum ele só tem crescido em termos de crescimento pessoal, de cada um poder desempenhar o seu lugar, porque também, se cada artesão, cada um só produzir, não tiver um lugar para se reunir, para trocar ideias e para comercializar, fica muito difícil, porque todos nós precisamos de uma renda, e nada melhor do que ter um espaço para poder ofertar e trabalhar com isso. Então, as divergências, a gente só aprende a trabalhar com elas se reunindo mais vezes. E isso beneficia a todos.
a partir do momento que possamos discutir, cada um dar a sua opinião e chegar num consenso. Então, eu realmente acho que a FURB ela presta um grande papel a partir do movimento, né, da incubação dos grupos, e o que nós esperamos é que mais pessoas queiram fazer parte, agregar, e para ter mais poder vivenciar melhor a economia solidária e a autogestão e a colaboração entre as pessoas. É só isso. Obrigada. Obrigado, dona Ieda. Antes de convidar o Milintinho para fazer uso da palavra, eu quero convidar a Alessandra. Jackson? Senta aqui conosco, Jackson. Senta aqui conosco, trouxe-nos recado, faça-nos companhia aqui, senta-te aqui perto da dona Ieda. Senta-te aqui e convido o seu Militinho para fazer as suas observações, compreendendo o momento, lembrando da contribuição de todos, e esses que fizeram uso da palavra vem trazendo um pouco das suas experiências da coletividade. Boa tarde, senhores e senhoras. Agradecendo o senhor presidente da Câmara, o senhor Vanderlei, dando esse espaço para nós, e a escola do Legislativo também. E aqui vou contar para vocês o que eu vejo, que eu vi até agora na Cooper Reciblu. Eu, como presidente atual da Cooper Reciblu, eu tenho o dever de divulgar a todos como é que a Cooper Reciblu está, como eu conheci ela, certo? E até o dia de hoje. A Cooper Reciblu ela já completou 15 anos, dia 5 de agosto. E eu conheci a Cooper Reciblu como Reciblu, era a associação. Ela, na época, tinha mais ou menos quase 5 anos, que eu estou um pouquinho mais de 10 anos já na Cooper Reciblu. Eu venho lutando com dedicação, não sou melhor do que ninguém, mas nós temos um dever de se dedicar naquilo que nós queremos fazer, certo? Então, a Associação Reciblu, ela começou uma associação feita pela... já mudou tantas vezes de nome a assistência social da prefeitura, né, que cada vez que muda, o prefeito muda o nome da assistência social, mas não deixa de ser assistência social. Ela vem dando todo o apoio, ela deu todo o apoio para a associação, certo? E sempre colaborando, porque a associação em si, elas são as pessoas que ela não tem condições de dirigir, não tem condições administrativas, são as pessoas, eu incluindo, a gente não tem, por exemplo, um conhecimento adequado, né? Não tem um estudo adequado para ter uma diretoria completa, uma administração completa, né? Então nós dependemos, precisamos de autoridade para dar um apoio para nós. E nisso a prefeitura sempre ajudou a gente, não querendo dizer que a gente precisa de mais, precisamos de muito mais do que temos sido ajudados. Agora, de uma vez, assim que há quase 2 anos que eu passei a ser o presidente dessa associação, nós mudamos para a cooperativa. E para conseguir algum apoio, né, BNDES, como a associação não dava, né, então a gente conseguiu, né, a FURB ajudou a fazer a documentação, tudo direitinho ali, deu todo apoio para nós, certo? E continua dando, né? E se não fosse o apoio da FURB e da assistência social também, a gente não conseguia fazer nada, certo? Agora eu quero que a população em geral saiba o que é que nós estamos fazendo aqui em benefício da população. Nós estamos trabalhando, o nosso ganho é centavos. Ele não é um dinheiro suficiente para o pessoal, certo?
A gente, para administrar direitinho aquilo ali, não sobra, sempre falta. Então, nós precisamos de apoio das autoridades, certo? Para que a gente tenha um pouco mais de condições de trabalho, certo? Isso nós estamos precisando, pedimos e temos que brigar por isso. Então, assim, delicadamente, certo? Não precisa a gente brigar, mas a gente pedindo, a gente deve ser visto melhor. Isso que eu quero que todo mundo fique sabendo. Senão, nós vamos diminuir. E nós não podemos diminuir, porque o nosso trabalho é de benefício popular. O município precisa do nosso trabalho, assim como nós também precisamos do nosso trabalho. Agora, nós vamos fazendo cada dia melhor. Se nós tivermos uma atenção melhor das autoridades, um pouquinho mais, a gente pode desenvolver melhor, pode trabalhar mais satisfeito. Porque, olhe bem, eu estou ali tentando fazer o melhor para os cooperados. Para pagar INSS do pessoal, a gente tem que tirar o dinheiro da mão deles, certo? Agora que nós precisamos disso, agora eu já, a partir desse mês agora, eu já vou conseguir pagar o seguro de vida para eles. Mas, gente, é o dinheiro deles que eu estou tirando para pagar esse seguro de vida, certo? Não é do outro lado. Então, por isso que eu peço que as autoridades olhem com carinho e verifiquem direitinho que esse pessoal tem o direito de ser um pouco mais apoiado, certo? Eu não vou pedir muita coisa, porque o pouquinho que eu pedi, se eu for atendido, já está bom. Depois eu peço mais. Muito obrigado para todos. Me desculpe por alguma coisa, minha franqueza, não quero ofender ninguém. Eu quero conseguir, com delicadeza, o que é de direito de todos e de dever de todos também. Certo? Muito obrigado. Cabe-nos, em nome desta casa, lembrar o que disse a professora Lorena, das nossas conquistas históricas, professora Lorena. Lembro-me muito bem do nascimento, por exemplo, da Cressol, e o quanto avançou na nossa organização das nossas cooperativas, na área que a Cressol atua. Lembro-me muito bem também, Figueiredo, quando nós assinamos o Estatuto da Reciblu no município de Blumenau. Lembro-me muito bem, no local ainda, quando assinamos, o quanto se avançou. Lembro-me muito bem da luta, professora Elza, quando eu estava na universidade em que se buscava uma organização das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, e que hoje já tem sua profissão reconhecida. Lembro-me muito bem. Lembro-me muito bem da luta de muitos e muitas empreendedores individuais que não eram reconhecidos e não eram conhecidos nesse Brasil. E milhares deles e delas hoje têm seus direitos oficialmente garantidos nesse nosso Brasil. E muito disso também passou por dentro do próprio Poder Legislativo. Também passou pelas lutas. Agora também quero dizer e reforçar o que foi dito por alguns aqui. É muito complicado fazer democracia. Democracia participativa é muito complicado, né? Tem muita gente que não gosta de ouvir e não gosta de lembrar da história. Mas é necessário fazer democracia participativa, com a população participando, e para conhecer um pouco mais daquilo que está acontecendo. Faço isso, vereador Adriano, porque a gente que milita nos movimentos há muitos anos tem esta compreensão. E, por isso, a Escola do Legislativo também, entendo essa compreensão, trouxe este momento hoje de diálogo. Mas não vai ser um momento de diálogo daqui para lá, não. A partir de agora, nós abrimos a manifestação daqueles e daquelas que quiserem. Nós ainda temos 30 minutos de atividade a serem para a conclusão. Então, nós abrimos algumas inscrições do plenário que assim o desejarem e vamos abrir com espaço de até 3 minutos para quem quiser fazer a sua manifestação. O tempo estará sendo cronometrado ao lado do microfone no púlpito, tem um cronômetro no púlpito, e nós abrimos, então, a partir de agora, quem mais puder dar a contribuição, e pedimos para o pessoal da nossa assessoria que colete as assinaturas de quem vai fazer a fala, em nome de coletivos, em nome seu, e pedindo a compreensão para que compreendam o momento que estamos vivendo agora. Então, Jackson, podes abrir?
Enlouquecer esteve aqui há dias atrás, pode fazer a abertura da fala enquanto nós coletamos as informações e pedir para aquele e aquela que vier aqui entender que nós estamos aqui no momento de seminário, no momento de semear, no momento de conhecer, no momento de divulgar. E de conhecer e, eventualmente, encaminhar. Então, nos respeitando aqui, porque é da divergência que se constrói uma sociedade melhor. Contigo, Jackson. Obrigado, presidente. Eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores, a mesa, o ilustre presidente. Bom, o que eu vim fazer? Vim falar um pouco da associação, né? Eu agradeço muito o espaço, né, aqui para estar falando da associação, né, do projeto Enlouquecer, o que é, quando começou. Então, a associação foi já a AFAGME, né, a antiga AFAGME, que era a Associação dos Amigos, Familiares e Usuários do Serviço de Saúde Mental do município de Blumenau. Então, até quando nós começamos, nós não tínhamos a sede, nós trabalhávamos, a sede era a mesma do CAPS 2, e foi dali que começou a associação. Mais tarde, não sei agora, depois de 97, aliás, em 97, acho, se eu não me engano, então foi feito um concurso para escolher o nome da associação, que se tornou Enlouquecer, né? Que é a Associação dos Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental do município de Blumenau. Então, o nosso trabalho lá é o quê? É desempenhar, né, em suma, desempenhar o trabalho de terapia ocupacional. O nosso objetivo é a terapia, né? Nós somos incubados desde 2009, acho, pela incubadora tecnológica de cooperativas populares, né, professora? Vocês dão toda a assessoria para a gente, o planejamento, né, da associação. Eu acho que é uma parceria muito importante para o desenvolvimento da associação, assim como de outras associações, outras cooperativas, né? E é um trabalho muito importante. Então, mais agregada à economia solidária, a associação faz parte desse projeto também. E o projeto de geração de renda, que, ao contrário, ao contrário das cooperativas, que a ITCP também trabalha, né? Que as cooperativas, os cooperados, os funcionários, eles têm uma renda formal, eles dependem da vida daquilo ali, né? É um trabalho sério, né? Já nós agregamos, né, a geração de renda à associação. Não é uma renda formal, é conforme o que é arrecadado com pedidos que são feitos, né, de artesanato. A gente trabalha com artesanato, com cerâmica, com pintura, com teatro. Também a reunião administrativa, que é sempre assistida pela ITCP, né, que é ilustremente muito bem administrado pela professora Lorena, né, a incubadora. É muito bom o trabalho deles. Então, o objetivo real da Enlouquecer é trabalhar a terapia ocupacional. Esse é o objetivo da associação. Então, obrigado. Bem. Obrigado, Jackson. Obrigado à coletividade. Nos trouxeram vários momentos aqui já nesta casa. Algumas informações.
Lembrar de que o tempo, a partir de agora, é de 3 minutos para cada um. A ordem aqui, David Júnior, David da Cooper Blue. 3 minutos para o David, o próximo é o Ceciliano. E depois a Adriana. Então já vamos nos organizando. Depois do Wilsonei, da rede estadual, e a professora Elza depois. São esses os inscritos para nós cumprirmos nosso regimento e nosso tempo. Contigo, David. Eu queria, primeiramente, dar boa tarde a todos, agradecer esse momento. Eu vim aqui, na realidade, só para fazer um convite a toda a comunidade, a essa casa, para que nos façam uma visita, que a cooperativa Cooper Blue está aberta a toda a comunidade, a toda essa casa, sem exceções, e que os órgãos públicos eles deem um pouco mais de atenção a essa causa ambiental, que é a reciclagem. Porque eu estou vendo que a pouco andar da carruagem, a reciclagem já está ficando de lado. Está começando a ser esquecida, está começando a ter outra visão. Às vezes estão pensando em algumas outras coisas, não que todos não tenham um pouco de interesse, não que todos tenham que ser vistos com outros olhos. Mas é essa questão mesmo, só vim mesmo para convidar a casa, convidar a todos para que façam uma visita à cooperativa e que a casa está aberta a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, David. Convido o Ceciliano, e bem lembrado, David, o Plano Nacional de Resíduos não é brincadeira, não é pouca coisa, precisa ser reconhecido e trabalhado. O dia desses, ampliada essa conversa. Não é, seu Ceciliano? Bus. É isso mesmo, obrigado. Isso? Obrigado pela presença. Né? Muitos aqui estão surpresos de eu pedir a palavra. Eu estive no Festival do Camarão em Porto Belo, e de sábado para domingo, nós estivemos expondo o nosso trabalho lá. O nosso trabalho era das 10 às 24 horas. Né? Então, no sábado, sexta, sábado, domingo e segunda. No sábado para domingo, eu saí às 24 horas de Porto Belo, vim para a casa do meu cunhado em Meia Praia. Eu estive, no vindo assim, eu tive eu vi um negócio fora de série mesmo. Era um senhor empurrando um carrinho de papelão. Né? Eu achei aquilo um absurdo, à meia-noite, um senhor empurrando um carrinho de papelão. Daí eu vim para a casa do meu cunhado, e de manhã, quando eu saí da casa do meu cunhado, que eu ia até num posto de gasolina, eu vi aquele carrinho ao lado de um paredão. E quem estava deitado ali na calçada era aquele senhor que estava empurrando o carrinho de papelão e mais 4 com ele. Aí eu tive aquela presença assim, eu disse, que miséria, né? Olha, eu fiquei até emocionado, porque quando eu passei, eu estava vindo a pé, ele pediu para mim arrumar um café para eles, né? Daí é como eu disse, o que eu fiz, eu não vou falar, porque o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Então, eu, de coração mesmo, né, eu fui lá, arrumei um bom café para eles, né, e me afastei. Né. É incrível o que você vê ainda hoje. Né, gente dormindo na calçada. Né, quando tem gente, porque tem gente que dorme em cima do dinheiro, mas se for para dar uma ajuda ali para aquele senhor, ele não dá. Tenho certeza absoluta. Né? Porque eles põem o dinheiro sempre em primeiro lugar. Né? Agora, eu nunca esqueço, nós éramos criança, o meu pai dizia para nós, olha, pode ver, eu sou, né, na nossa família, nós éramos 19 irmãos, 10 mulheres e 9 homens. O meu pai dizia para nós assim, ó, o homem sem dinheiro, até o andar é feio. É isso aí. Muito bem, seu Ceciliano. Os poderes locais precisam fazer o seu papel. Melhor. Né, Adriana? Quero convidar a Adriana para fazer suas observações também, suas contribuições. Obrigada, presidente. Obrigada por esse espaço, porque economia solidária se faz assim, né, em conjunto. Quanto mais pessoas participando, quanto mais a comunidade envolvida, melhor fica. E a minha colocação é em relação ao projeto de lei de economia solidária.
O ano passado, a RESV, a rede do Vale do Itajaí, que é incubadora em Cuba, e nós, da ITCP, formamos uma comissão para escrever um esboço de projeto de lei de economia solidária. Trabalhamos vários meses, do final do ano passado até o início desse ano, e, de fato, encaminhamos aqui para a Câmara, né, e o senhor presidente deu o encaminhamento para que esse projeto, enfim, né, possa se tornar lei, esse, ou com as devidas alterações, né. E, então, a minha pergunta é nesse sentido, porque esse projeto de lei é muito importante. Ele dá caráter de política para a economia solidária, né? Ele estabelece diretrizes, ele trata da criação do Conselho Municipal, enfim, né, o centro público. São várias questões que ganham um âmbito maior e não fica mais, né, na medida quase que, basicamente, dos empreendimentos, da incubação, da universidade, de uma ou outra secretaria, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho de como é que está esse encaminhamento, né? É isso. Obrigada. Obrigado, Adriana. Quero convidar o professor Vilcionei Gonçalves para que possa trazer suas observações. Um prazer tê-lo aqui conosco, professor Vilcionei. Boa tarde, vereador presidente Vanderlei, o amigo Adriano. Quero cumprimentar aqui a professora Vera. Em nome dela, cumprimentar todas as entidades, todas as pessoas aqui presentes hoje. Quero aqui a satisfação poder estar junto da vereadora Mirim, né, sempre nos domingos, sempre no meu dia de folga, eu tenho, sempre que posso, acompanhado as reprises da Câmara Mirim. É uma grande satisfação, vereador Vanderlei, poder acompanhar o trabalho desses jovens, né, então, de parabéns. Eles, os professores, toda a comunidade, né, e a Câmara de Vereadores pelo belo trabalho com relação a essa ação. A economia solidária é algo que, antes mesmo da docência, já me chamavam a atenção, né? Participei de alguns movimentos sociais, participei de algumas entidades que me aproximou muito desse tema, né? E nessa direção, né, aceitei o convite de imediato, assim que a professora Vera me apresenta a ideia, e poder estar aqui hoje, né, conhecendo um pouquinho mais, né, eu que vivi fora de Blumenau, sou blumenauense, mas vivi fora, é uma satisfação poder ver o conjunto de organizações que ainda existem em Blumenau, né, diante de toda essa dinâmica da modernidade, essas relações que a economia solidária proporciona. Uma vez que entendo que a economia solidária é a humanização das relações, né, e é nessa direção, vereador Vanderlei, que vai a minha reflexão. A importância do Legislativo estar coordenando e no meio desse debate. É fundamental para que, vereador Adriano, se criem os espaços como esse, e se criem legislações, que é o que a Adriana, que é a colega que falou antes, chamou a atenção. E é nessa direção que eu faço o questionamento, né, uma vez que entendo que o setor público, o Estado, a partir das suas estruturas, deve criar espaços e estruturas que fortaleçam esse tipo de iniciativa. A exemplo de editais específicos, a exemplo de ações que comprometam o orçamento para esse tipo de ação. Porque é fundamental que o setor público, seja municipal, estadual ou a União, aqui já citado pela professora Lorena, algumas iniciativas que vêm a partir da União, mas que o município, no local, desenvolva uma política, porque é aqui que estamos inseridos. E se a economia solidária é a humanização dos processos de relação, o setor público municipal tem que estar diretamente vinculado, com editais e com ações, com projetos vinculados a essa ação. Antes de encerrar meu tempo, quero aqui parabenizar a professora Vera pela Escola do Legislativo. Deixei ali algumas sugestões, professora Vera, né, e você pode contar comigo, né, esse tempo que eu estiver aqui na região, para poder ser parceiro dos trabalhos que você vem desenvolvendo. Muito obrigado. Obrigado, professor Vilcionei. Convidar a professora Elza. A gente habitua-se a falar dos professores e professoras, né, Elza? E a gente vai tratando, é verdade, vai tratando eles sempre como professores. Eu que sou filho de professora também. Então, professora Elza.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, né, na pessoa do Dr. Vanderlei de Oliveira, a professora Lorena Prim e os demais presentes e também todos os que estão participando dessa sessão. Bom, eu queria falar rapidamente, na verdade, lembrar, né, de que essa política de economia solidária é uma política do atual governo federal. Essa política ela não existia nos governos que antecederam os atuais governantes do país, né? Então, nós lutamos para que essa política de governo, que ela se mantenha como uma política de Estado, né? Então, todos nós lutamos para isso. Tá? Queria lembrar o senhor Siciliano, que mencionou o fato dessa extrema miséria, né, que o senhor presenciou. Senhor Siciliano, não é um problema só aqui, no litoral, Blumenau, também na Europa hoje está assim, né, em todos os lugares do planeta, porque esse sistema capitalista é um sistema extremamente excludente. Então, como é que a gente vai lutar contra isso, né? A economia solidária é um caminho. A gente não tem soluções mágicas para todos os problemas do mundo, mas a gente sabe de alguns caminhos que são mais humanos, né? Então, a gente luta para que essa política de governo hoje se transforme numa política de Estado, né? Outra questão também que eu gostaria de falar aqui, né, e aí chama atenção aqui também, atendendo ao seu Militino, também o David, né, que mencionou, um certo descaso do poder público municipal aqui com a reciclagem, né? Eu queria chamar a atenção, gente, porque assim, hoje em Blumenau, segundo estatísticas, isso eu li no jornal, nós reciclamos apenas 5% do lixo, né? Então, vejo que potencial imenso que nós temos ainda com a reciclagem no nosso município. E hoje a gente não vê, né, um governo municipal muito preocupado com essa questão, muito pelo contrário, né? A gente acompanhando os trabalhos na Reciblu, na própria Cooper Blue, né, a gente vê as dificuldades da coleta desse lixo e tudo mais. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse problema, porque, afinal de contas, nós pagamos uma taxa na nossa conta d'água, que não é pouca, né? O valor não é pequeno, todo mundo sabe quanto paga na sua conta de água, e esperamos que parte dessa verba seja destinada para melhorar a logística e a questão da reciclagem no município de Blumenau. Esperamos que o SAMAI, que é o órgão municipal hoje, a secretaria responsável por essa questão do lixo, né, que ela dê mais atenção às cooperativas aqui de Blumenau, que fazem essa reciclagem, né, e que a gente possa melhorar o percentual e o nível aqui de reciclagem do lixo de Blumenau. Tá? Era isso, então, que eu queria. E também, mais uma coisa que eu ia acabar esquecendo já, precisa ser feita a educação ambiental, né? Hoje a educação ambiental está na gaveta, como disse a Lucinéia, né? Precisamos colocar na prática essa educação ambiental nas escolas, em todos os lugares. Precisamos voltar a fazer educação ambiental. Isso é um processo que tem que ser constante, não pode parar nunca. E fica aqui, então, esses dois apelos para que isso seja efetivamente concretizado pelo atual governo municipal. Hein? Obrigada. Obrigado, professora Elza. Desde já informar a Adriana e aos interessados que o anteprojeto de lei que institui a política municipal de fomento à economia solidária e determina providências conexas, o anteprojeto foi encaminhado no mês de abril ao Executivo Municipal através do procedimento indicação 3.688/2014, e a partir do diálogo de hoje vai se ter um requerimento solicitando informações ao governo de como é que está a tramitação desta proposição, que foi uma proposição feita pela coletividade e pela sociedade. Assim como também, vereador Adriano, a necessidade de informações de como é que está o trâmite do projeto de lei que cria, projeto de lei complementar, encaminhou a proposição para a criação do Conselho Municipal da Igualdade Racial, que também há dias cobra-se essa resposta. Professora Lorena, para suas conclusões, vai usar a tribuna?
Então, nós temos ainda alguns minutos para as conclusões finais, e desde já, professora Lorena, em nosso nome, em nome da coletividade, o nosso agradecimento à senhora pela disposição e disponibilidade de estar conosco na tarde de hoje, ajudando-nos nesse diálogo. Bem, gostaria de agradecer a atenção de todos e colocar, né, que a economia solidária é um movimento de conquistas, mas também, como foi frisado por alguns aqui, que está em construção e que muita coisa ainda precisa melhorar. Concordo 100% com a fala, né, da professora Elza, em relação à questão da reciclagem. Nós estamos agora com o GT Pro Catador para tentar criar uma política, né, municipal, criar as balizas para conversar com o poder público, né? E acho que temos que fazer mais coisas. Precisamos muito mais para que a sociedade seja humana e acabar com essas cenas que o seu Siciliano falou, né, que presenciou lá e que a gente vê todo dia, né? Apesar de que já diminuímos bastante a pobreza, mas precisamos ainda mais, né? E como a Adriana colocou, né, precisamos acima de tudo do legislativo, dessa casa, né, que nos ajuda a criar as leis e a executar e nos ajuda a construir as políticas, né, e do poder público, né, cada vez mais do poder público envolvido na construção de políticas públicas que vão nesse sentido, né? Então, a gente está aí, a gente sabe que a incubadora, né, tem muitas demandas, tem muitas coisas ainda que são solicitadas e nós não temos pernas para fazer, mas a gente tenta fazer o que pode, né? E eu acho que se cada um fizer um pouquinho mais, né, vai somando, como a Adriana falou aí, a comunidade, e a gente pode melhorar, né, a vida das pessoas. Então, a incubadora agradece, né, a presença de vocês aqui, e é isso, né, nós todos temos que lutar, né, para que a sociedade possa melhorar, para superar os problemas que a sociedade tem. É isso aí. Obrigado, professora Lorena. Nos fez companhia e nos faz companhia durante todos os trabalhos, o vereador Adriano Pereira. Pergunto, vereador Adriano, fechamento, estamos fechando os trabalhos, queria franquear a palavra a Vossa Excelência também. Boa tarde a todos, gostaria de, na verdade, agradecer a todos aqueles que aqui estiveram na nossa companhia, aqui na Casa, no Poder Legislativo, parabenizar inicialmente a iniciativa também da Escola do Legislativo, por essa abertura, por essa oportunidade, por esse espaço, presidente Vanderlei, e dizer que aqui a gente teve momentos de aprendizado, de obter informações, de obter mais conhecimento, mas também ouvimos aqui alguns apelos, né, alguns clamores, algumas reivindicações, e daquilo que nos compete aqui da Câmara de Vereadores, presidente Vanderlei, tenho certeza que estaremos acompanhando, fazendo os devidos encaminhamentos e cobranças, inclusive com relação à responsabilidade que cabe ao Executivo Municipal de Blumenau, que deve algumas respostas para algumas questões aqui apresentadas. Estaremos fazendo a nossa parte também. No mais, a gente agradece a participação de todos e estamos à disposição, dentro das nossas possibilidades, daquilo que nos compete, de estar sendo sempre parceiros de todas as iniciativas, projetos, trabalhos e também desse importante projeto que é o projeto de Economia Solidária no município de Blumenau. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. E quero convidar a professora Vera, que coordena a Escola do Legislativo, para também trazer suas considerações finais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer todos os funcionários que contribuem para que a Escola do Legislativo possa funcionar e tenha uma metodologia, né, de funcionamento adequado com o que foi previsto, que foi planejado. Agradecer a todos os presentes que, de forma bastante atenciosa e criteriosa, porque nós usamos uma metodologia de fazer inscrição, de saber quantas pessoas chegam, para que todos possam sentir a vontade e que a escola realmente tenha esse papel de ter uma metodologia de trabalho e que sirva também, mais do que tudo, de trazer a discussão, as políticas públicas, não é, aquelas mais
cadentes, não as que já estão em andamento, mas as políticas públicas que são novidades, que precisam de maior atenção, que precisam ser desenvolvidas não só pelo Poder Executivo, não só por um setor da sociedade, mas por todos. É a comunidade, é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo, em todas as instâncias, em todas as esferas. E dizer também de que esse espaço aqui, que foi um espaço conquistado pela população de Blumenau, onde nós temos aqui as redes sociais, onde nós temos aqui a comunicação, onde nós temos aqui pessoas, não é, de universidades que estão contribuindo e que cada vez mais contribuem para, quando são chamados, estão aqui presentes, apresentando as novidades, apresentando sugestões, apresentando desafios. E não só hoje, como em outros momentos, nós trouxemos aqui o debate sobre a política de conscientização da paz no trânsito, trouxemos aqui a discussão sobre a questão da segurança no trabalho dos trabalhadores. Nós estamos trazendo aqui discussões que são pertinentes do dia a dia da nossa população, como essa questão do lixo na nossa cidade, e que não podemos ficar calados, né? Temos que estar encaminhando a todos os setores responsáveis o debate que é produzido aqui e que é fomentado aqui. Então, a gente agradece e convida para que todos estejam presentes nas outras atividades que a Câmara de Vereadores realiza e que a Escola do Legislativo Fritz Miller está organizando e está realizando. Obrigada. Cabe-me agradecer a professora Lorena, agradecer a Adriana, da Cressol, que nos faz companhia, o Tiago, da Cooperativa Habitacional, o seu Milintino, dona Cora, dona Ieda, o Jackson, agradecer eles que estão conosco, o vereador Adriano, agradecer Militino. Indistintamente, agradecer a todos e todas que fizeram parte de mais este momento especial para nós todos. E vamos, não parados, nós vamos encerrar os trabalhos, mas encerramos os trabalhos nos confraternizando, nos encontrando por aqui e ouvindo o belo hino de Blumenau, para quem não está acostumado. Boa tarde e obrigado a todos.